Hoje nós estamos na sequência do nosso estudo sistematizado, vivendo a aula número 48, que nos traz um capítulo, eu ia dizer assim, um dos mais bonitos do Evangelho, mas realmente todos eles são muito importantes e de uma beleza assim extraordinária. Mas parece que o Cristo Consolador tem um encanto especial por algumas características particulares que esse capítulo traz e exatamente por todas as mensagens terem sido assinadas pelo Espírito de verdade. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São palavras de Jesus transcritas por Mateus, e nós temos aqui apenas, é um capítulo até relativamente curto, 8 parágrafos, e interessante que todos os capítulos do Evangelho, eles têm uma organização, é um plano de aula. São trechos selecionados do Novo Testamento, geralmente comentados por Kardec, e depois complementados com as instruções dos Espíritos. Hoje nós temos 2 trechos selecionados do Novo Testamento, 5 mensagens do Espírito de verdade, que ao que tudo indica é Jesus. Porque se nós procurarmos no final do livro dos médiuns, no capítulo intitulado Dissertações Espíritas, nós vamos encontrar na íntegra essas mensagens que vieram depois fazer parte do Evangelho. E lá, num comentário de Kardec, é dito que o Espírito que ditou essas mensagens as assinou, Jesus de Nazaré, mas que por um respeito, quando elas vieram para o Evangelho, elas vieram usando o pseudônimo de Espírito de Verdade. Daí a conclusão é clara, que Jesus e o Espírito de Verdade são a mesma pessoa. É nesse capítulo também que nós vamos encontrar no parágrafo número 7, para quem gosta assim de revelações interessantes, biografias reencarnatórias, no parágrafo número 7, Jesus diz o seguinte: estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Pois é, fica bem claro também que Kardec possivelmente foi um dos apóstolos de Jesus, apenas que ele se esqueceu de dizer qual. Satisfazendo aquela nossa curiosidade, ele não disse qual, um dos 12 naturalmente. No Evangelho também, nós temos apenas 7 mensagens assinadas pelo Espírito de verdade. Não são comuns em toda a codificação mensagens assinadas por ele. E no Evangelho nós temos 5 neste capítulo, uma na introdução e uma nos trabalhadores da última hora, que é uma lição que ainda nós vamos estudar, onde há uma conversa assim direta para com o espírita da atualidade, numa dessas mensagens também assinada pelo Espírito de verdade. Qual a consolação que Jesus poderia oferecer aos aflitos? Aliás, o capítulo anterior, o estudo passado, é um dos capítulos mais extensos do Evangelho e o assunto são as aflições. E aqui vem a promessa de consolação. Possivelmente nós gostaríamos de ter as nossas aflições resolvidas, facilidades, curas consideradas milagrosas, pouco esforço, dinheiro assim fácil. Resumindo, a ausência de problemas dentro da nossa realidade seria um conceito de felicidade e possivelmente a consolação que a maioria de nós buscaria. Só que parece não ser este o pensamento de Jesus. E ao que tudo indica, não é essa a realidade que nós vivemos, pelo menos aqui no nosso plano de provas e expiações. Se me amais, disse Jesus em um determinado momento, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós.
Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É um trecho do Novo Testamento de João. Essa cena ocorreu entre Jesus e os seus discípulos na ocasião em que eles estavam comemorando a Páscoa. Veja, a essa altura era a Páscoa dos judeus, que é a festividade comemorativa da saída do Egito. Então os judeus comemoram a sua Páscoa, lembrando aquela saída ainda à época de Moisés, portanto ali já era uma comemoração de 1300 anos. E o que se sente nesse trecho, então, quando nós vamos lendo, hoje, passados 1997, e já sabendo tudo o que aconteceu depois, que aquele momento seria futuro, para nós já é o passado, não só esse trecho, mas se nós buscarmos lá no Novo Testamento e olharmos o que foi dito antes, as cenas que continuaram a acontecer, sente-se um clima de despedida. Possivelmente os seus discípulos não ignoravam ou já estivessem sofrendo as pressões do sinédrio, das autoridades, os fariseus sempre presentes em todos os momentos, procurando complicar a vida de Jesus e dos seus seguidores. Mas Jesus tinha uma visão clara, precisa de tudo que estava sendo tramado. Do que o pessoal, veja, o que as autoridades judaicas, principalmente os fariseus, muito interessados em fazer cessar a voz de Jesus. Ele não desconhecia todos os problemas que viriam, não desconhecia inclusive a proximidade do seu desencarne. E o que a gente sente nas palavras é a preocupação do mestre, do professor, do amigo, em deixar os seus discípulos mais confiantes, mais tranquilos, porque eles precisariam dessa força, porque dependeria deles, naquele momento, a continuidade do cristianismo. É uma reunião íntima que marca o final dos trabalhos de Jesus, que Leonardo da Vinci depois imortalizaria numa tela, que é aquela tela que retrata a última ceia. O lançamento do cristianismo foi um ato público, foi o Sermão do Monte. A despedida de Jesus e a sua promessa de continuidade foi ali com os seus discípulos, no momento em que ele faz as recomendações. Veja, porque depois na situação do Calvário ele esteve sozinho. Os seus discípulos acabaram, muitos até assustados. Então todos os lances do Calvário ele viveu consigo próprio e com Deus, como é a nossa situação. A gente reencarna tendo os pais a nos apoiarem e depois a gente desencarna sozinho mesmo. Então nas horas difíceis da nossa vida nós podemos ter o apoio das pessoas, mas estaremos sós com a nossa consciência, enfrentando, claro, aquilo que tem que ser a nossa realidade de espírito. Com Jesus não foi diferente. Portanto, era o momento em que eles estariam juntos pela última vez, e é quando Jesus procura animá-los, assegurando, quando a Nercy fazia a prece agora, então ela fez um realce, que a gente não precisa pedir mais, que já estamos habituados. Jesus deixou essa abertura, que tudo que fosse pedido a Deus em seu nome, Ele procuraria atender. Porque ele sabia que uma humanidade de provas e expiações, naquela época recém-saída do primitivismo, nós ainda iríamos pedir muito e muito e muito no decorrer dos milênios. Que pelo menos fosse em nome dele, ou seja, em nome do amor, e não exatamente em função dos nossos interesses ainda particulares. Assegura que eles não ficariam órfãos e que ele retornaria. Ele procura deixar muito claro a todos, claro que naquele momento para os seus companheiros e depois na divulgação do Novo Testamento para toda a humanidade, ele fala e procura reforçar muito a ideia, marcar bem a ideia de que ele retornaria. Depois deste último encontro, seguem-se os acontecimentos que culminariam com a sua morte. 50 dias depois, eles se reúnem. É a festa do Pentecostes, que é a festa comemorativa ao advento do Decálogo. A essa altura, o grupo
havia perdido um dos companheiros, Judas. Estavam, portanto, agora, eram 11 os discípulos de Jesus. Nessa festa do Pentecostes, eles escolhem um novo companheiro de trabalho, que não havia sido discípulo de Jesus, mas se integra agora na posição de apóstolo. Porque discípulos, quando o mestre estava fisicamente junto a eles. Depois, cada um foi assumindo a sua parte no trabalho. Então, a partir daí, foi a situação de apostolado. E Matias é escolhido para ocupar o lugar de Judas, voltando novamente o grupo a ser formado por 12 participantes. É nesse dia também que ocorrem aqueles fenômenos mediúnicos, onde fica clara uma intensificação das faculdades mediúnicas de todos eles, que a partir daí teriam um encargo honroso, embora difícil, melhor dizendo, difícil, porém honroso, de serem os primeiros continuadores, divulgadores da mensagem do cristianismo para a humanidade terrestre. Os séculos, naturalmente, vão se passando, os anos vão se amontoando, formando séculos, e a mensagem vai sendo divulgada e começa a acontecer um fato interessante. Em muitas situações, ou na maioria delas, o ser imperfeito tem o velho hábito de passar adiante dos interesses de Deus os seus próprios interesses. Veja que quando Jesus, naquela passagem que ele criança ainda, se separa da família e vai no templo conversar com os doutores, quando a mãe chega toda perturbada, afobada, imagina, o menino havia ficado sumido 4 dias, e ele olha calmamente e fala para ela: eu estou aqui tratando dos negócios do meu pai. Não era de carpintaria, o assunto não era carpintaria. O que diz Humberto de Campos é que Jesus estava ali apresentando a filosofia do cristianismo para quem? Para as pessoas mais competentes da época, os doutores da lei. Ele veio exclusivamente como embaixador de Deus, embaixador do amor, tratar dos negócios do Pai aqui no planeta Terra. Fez isso durante toda a sua existência. Os seus discípulos também, é claro que não da maneira límpida, cristalina como Jesus, porque a diferença entre eles era muito grande, mas procurando transmitir à humanidade com toda a pureza possível aquilo que eles haviam recebido de Jesus. Apenas que na continuidade, mudanças começaram a ocorrer. Jesus, aqui na mensagem número 5, ele diz que os homens se afastaram do caminho, as assembleias cristãs, inicialmente surgidas assim da espontaneidade das pessoas em procurarem se agrupar para relembrar os ensinamentos de Jesus, estudá-los, existindo de início uma liderança natural estabelecida pela superioridade moral daquele que se transformava no líder da assembleia. Mais tarde, as imperfeições humanas foram passando adiante dessa simplicidade, dessa espontaneidade, dessa pureza, e os templos anteriormente devotados aos deuses do politeísmo começaram inclusive a ser utilizados pelos cristãos. As imagens antigas foram sendo substituídas, de início até na boa intenção de se recordar. Então se fazia uma imagem de Jesus, outra de Pedro, e de repente a mensagem começou a ser deturpada. A única coisa, uma das únicas coisas que se fazia presente na nova ordem de pensamento que sucedia ao cristianismo foi a manutenção do cristianismo, do monoteísmo. Até a situação de perseguidos, porque os cristãos de início foram perseguidos, a situação de perseguidos inverteu-se. E aqueles que não concordavam com o novo estado, veja, com a nova ordem de coisas que ia surgindo nas assembleias, passaram a ser considerados os hereges e começam a ser perseguidos por aqueles que se diziam cristãos. Em função
dessa distorção, em função de muitos espíritos que se comprometeram com Jesus em vir trabalhar em seu nome, divulgar a mensagem da maneira pura, cristalina, como haviam recebido, a humanidade ingressa naquele longo período conhecido aqui para o mundo ocidental como Idade Média. E a situação do povo era de temor, de ignorância, de uma certa maneira desprezada por aqueles a quem caberia orientá-la, e foi preciso que se aguardasse novamente o impulso do progresso, para que as condições ideais pudessem ser oferecidas e Jesus pudesse voltar e cumprir a promessa que havia feito aos seus companheiros inicialmente e à humanidade terrestre depois, de voltar e reviver tudo aquilo que ele havia ensinado e também aprofundar o sentido de algumas passagens, de alguns ensinos que no momento estavam mais ou menos assim obscuros. Muitos ele se expressou por parábolas, então era o momento de novamente Jesus retornar e a humanidade ter acesso à sua filosofia de amor de maneira tranquila e o ensinamento ser livre, puro, cristalino, como eram as lições do cristianismo. O progresso é alguma coisa que mesmo que a ignorância tente deter, não consegue. Nós podemos diminuir um pouquinho a marcha, atrapalhar em alguma coisa, mas não deter, porque é uma das leis maiores. O progresso é lei de Deus. E ele vai se refletindo no aspecto material e no aspecto moral. Durante esse tempo, Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão, o que faz com que um número maior de pessoas tivesse acesso ou pelo menos pudesse compreender. Gutenberg inventa a imprensa e o livro começa a se tornar uma realidade. O Renascimento vai libertando o homem daquela situação constrangedora que a religião estava impondo ao desenvolvimento da ciência, ao desenvolvimento das artes, da literatura, pelo menos no que diz respeito ao mundo ocidental. E Jesus vai preparando o seu retorno. Como é que Jesus poderia retornar? Bom, parece que os judeus ainda esperam a primeira vinda do Messias. Nós já estamos discutindo o seu retorno. Porque eles esperavam o quê? Segundo as predições dos profetas, embora aquele que quiser enxergar o espírito da profecia, entende que Jesus foi o Messias, mas o que o povo aguarda é um grande líder que possa levá-los a uma situação de destaque no mundo. Continuam aguardando. O Messias veio com uma honra de ter ter escolhido aquele povo para poder viver aquela sua encarnação, a única pelo menos, que com certeza se sabe que ele teve aqui na Terra. O pessoal não o conheceu, como ele se referiu a João, fizeram dele o que quiseram e o povo ainda continua aguardando. Como Jesus retornaria para cumprir a sua promessa? Problemas não faltaram durante todo o tempo em que durou a Idade Média, como não faltaram durante os tempos contemporâneos, e parece que ainda não faltam por aqui neste momento. A ignorância, a guerra, a pobreza, as doenças, a época medieval, as pestes, por exemplo, quem ler o livro Renúncia, a descrição que Emmanuel faz de uma onda de varíola que assolou a Europa e atingiu a França, a maneira como isso, hoje quando se fala em varíola, pode ser que os companheiros mais jovens nem saibam o que é isso. O pessoal da minha faixa, todo mundo tem uma marquinha assim, das vacinas de varíola na nossa época. Hoje é alguma coisa assim até desconhecida, mas as descrições de Emmanuel, das pessoas ficando insepultas no meio das ruas. Não existiam recursos. A época medieval, quando surgia a peste,
ou a varíola, a cólera, a peste bubônica, o pessoal se fechava dentro dos feudos, achando que com isso eles impediriam a entrada da doença. Então quem estava dentro não saía, os outros ficavam morrendo lá de fora das muralhas. Por fim a contaminação se estabelecia. Então era uma situação realmente muito triste que a humanidade vivia a essa época. Possivelmente Jesus deveria retornar para resolver os problemas das aflições da humanidade. O que nós queremos sempre é que a nossa aflição do momento seja resolvida, seja amenizada. O que nós buscamos é nos libertar do sofrimento e da dor. Na Galileia, Jesus fez um pouco daquilo que até hoje nós continuamos buscando na doutrina espírita, como se fosse obrigação dela nos oferecer. Jesus curou alguns leprosos. Imagine o realce que dava aquela época. O leproso era uma doença assim, a lepra igualava todas as pessoas. Ricos e pobres, importantes ou plebeus, se ficassem leprosos iam para o mesmo lugar, porque não se permitia a convivência do leproso em meio à sociedade. Devolveu movimentos a alguns paralíticos, devolveu visão a cegos, expulsou demônios. Após a sua morte, deu provas da imortalidade, apresentando-se 7 ou 8 vezes em aparições visíveis e outras tangíveis, dando uma prova assim inconteste de que ele continuava a viver. Porque foi muito importante o que ele fez, manifestando-se à humanidade, porque os seus discípulos precisavam, em primeiro lugar, eles, daquela certeza de que o seu chefe, o seu mestre não havia morrido. Além disso, o mais importante, todas essas situações foram para chamar a atenção sobre a sua pessoa, foi a motivação para que as pessoas se dispusessem a ouvi-lo. E aqueles que tiveram condições em aceitarem, assimilar os seus ensinamentos. Durante toda a sua existência, especialmente nos 3 anos finais, em que ele esteve aqui no planeta Terra, encarnado em corpo e osso, encarnadinho aqui, ele ensinou e exemplificou. O mundo moderno recebê-lo-ia como? Em espírito, como espírito, não mais encarnado, não mais tendo um corpo material, mas através daquela sua afirmação do Santo Espírito ou do Espírito Santo, que é como é reconhecida a faculdade mediúnica nos textos bíblicos. Liderando toda uma equipe de espíritos que formam a vanguarda do pensamento, do progresso humano, Kardec, o professor Rivaio, que depois utilizar-se-ia do pseudônimo de Allan Kardec, ele é um dos membros da equipe do Espírito de Verdade apenas que realizou a sua tarefa aqui encarnado. Foi o ponto de apoio para que toda esta pleiade de espíritos liderada por Jesus, para que eles viessem com ele, em seu nome, nos ensinar e nos fazer recordar de tudo aquilo que ele havia dito há 1857 anos, sendo que no dia 18 de abril de 1857, o Espiritismo poderia cumprir a promessa que Jesus fizera, chamando os homens, como Jesus afirma nessas mensagens, à observação das leis. Por que na época prevista? Porque foi necessário esse espaço de mais ou menos 1800 anos para que a humanidade pudesse progredir. Se Jesus iria retornar em espírito através da mediunidade, era importante que as leis relativas à matéria, pelo menos algumas delas, já tivessem sido dominadas pela ciência, já fossem familiares à humanidade, para que se pudesse separar o que era matéria e o que era espiritual. No momento exato, já se podia falar em espírito, em leis que regem o mundo dos fluidos e que possibilitariam aquele intercâmbio, aquela comunicação. E a consolação prometida por Jesus nos chega através da doutrina espírita como
o cumprimento da promessa que ele faz a seus discípulos, naquele acanhado recanto que era o cenáculo, onde ele se reúne para o momento da despedida, e através da doutrina espírita nós vamos começando a descobrir o que é a consolação que Jesus prometeu naquele momento e o que é que nós podemos, com toda tranquilidade, buscar na doutrina espírita e não retornarmos ou voltarmos frustrados. Então é começar a compreender qual é a consolação. Ainda nós gostamos muito de soluções imediatas, rápidas, baratas, que não necessitem assim de muito esforço da nossa parte e que resolvam os problemas da fome, no caso, vamos colocar a sede, né? As doenças, veja, algum fenômeno maravilhoso que possa nos livrar da doença. Para quem viu ontem à noite nas televisões, o SBT e depois a Manchete, fazendo um documentário sobre médiuns e curas espirituais. Então aquele desespero que as pessoas têm buscando na doutrina espírita a solução mágica, maravilhosa, milagrosa, ainda para problemas humanos. Não vamos dizer que através da mediunidade curadora e de efeitos físicos, auxílio, veja, nesse campo não possa ser feito, mas esse não é o papel exato da doutrina espírita. Não é apenas isso que nós vamos buscar. A solução milagrosa para problemas obsessivos, como se o passe, a água fluida, resolvessem o problema da perturbação espiritual. O probleminha é que soluções materiais para problemas da alma que se manifestam no corpo têm um efeito, quando muito, temporário. Cessado o efeito do alimento, a fome retorna, a sede retorna. Dependendo da situação, mesmo em uma cirurgia espiritual, se for um processo da lei de causa e efeito, ou que o indivíduo não continue mantendo uma vida regrada, ou que não tenha sido o término do seu probleminha, possivelmente retornará. E até, eventualmente, um espírito pode ser afastado, mas se o indivíduo não muda a sua maneira de ser, não se propõe a ser melhor, ainda que um se afaste, outros estarão ali para ocupar o posto. Portanto, não é tratando de sintomas que se resolve o problema da causa. E a consolação que Jesus oferece é a causa, e que a doutrina espírita nos oferece é o tratamento da causa das nossas aflições que vão se manifestar em todos esses quadros dolorosos. A disparidade das situações econômicas e sociais que existem no mundo, as doenças muitas vezes que maltratam e que a medicina é incapaz no momento de solucionar, os problemas obsessivos que, como diz Bezerra de Menezes, agora há uma intensificação porque nós vivemos um momento de decisão. A causa é muito simples e o remédio também é um só. A causa de todos esses problemas são as nossas imperfeições. Veja, apesar de todo o progresso efetuado pela humanidade, hoje nós estamos muito distantes daqueles tempos iniciais, das primeiras expressões da espécie humana. Com relação ao desenvolvimento intelectual, nós estamos vivendo muito melhor do que muitos castelões da Idade Média, que não era pelo fato de morar num castelo que se tinha conforto. Mesmo dispondo de criadagem, mesmo dispondo de recursos, agora os criados, os pobres, esses então hoje, qualquer cidadão médio da humanidade goza de um relativo conforto, de benefício de algumas leis sociais, só que houve um grande desenvolvimento intelectual, e é onde, na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec nos classifica como meio sábios. Nós ficamos todos orgulhosos quando ele nos chamou de meio sábio. Meio sábio e meio ignorante é exatamente a mesma coisa, mas bons espíritos nunca se expressam de maneira deselegante. A nossa meia sabedoria se reflete um avanço intelectual muito grande, mas se nós fizermos uma avaliação da situação moral da humanidade, ainda temos atitudes, voltando no tempo, de há 10 mil anos atrás. Claro que entre um tacape
e uma arma de última geração, a diferença é muito grande. Mas o sentimento da mão que impunha uma pedra ou que impunha uma arma é o mesmo. Vivemos hoje ainda muito próximos com relação aos sentimentos, à época que se vivia na Idade Média, até um pouquinho atrás, quando se lê os romances de época, os conflitos de sentimento ainda existem hoje, fazendo o enredo não só das novelas, mas das nossas vidas. Muito intelectualizados e ainda pouco bons. A bondade ela até soa estranho. Quando alguém tem uma atitude bondosa para conosco, quantas vezes nós reagimos desconfiados? Existe aquele provérbio que quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, quando alguém está sendo gentil, experimenta chegar em casa num dia normal, comum, os maridos com um buquê de flores. A esposa vai perguntar: o que é que se aprontou? Até eu, com certeza. Não, mas foi só assim, deu aquele impulso. Faz assim uma jantinha diferente, bota aquela toalha bonita que foi guardada só para as visitas. Num dia comum que o marido chega em casa, o que é que você está querendo? Está faltando alguma coisa? Precisa comprar alguma coisa? Nós somos até desabituados à gentileza comum. Imaginando que por trás de um gesto de gentileza, se alguém às vezes nos atende melhor num balcão, você já se retrai. Ele está querendo me vender alguma coisa a mais, tem algum interesse. Então ainda nós somos muito inteligentes, muito desenvolvimento intelectual, mas o nosso coeficiente moral ainda é razoavelmente inferior. E a doutrina espírita, como o cristianismo, vem realçar e mostrar a importância de ser bom com naturalidade. A bandeira de Jesus era a brandura e a humildade como ele se apresentava. É claro que na boca de qualquer um de nós, apresentar-se como brando e humilde é alguma coisa que ainda não é sincera. Mas Jesus podia dizer com naturalidade: olha, sigam o meu exemplo, que sou brando, puro e humilde de coração, porque isso nele era natural. E o nosso probleminha é esse. O nosso probleminha todo são dois sentimentos que nós ainda não conseguimos sublimar devidamente. Nós temos, veja, apenas um Deus que consegue governar o universo, criou e governa o universo com uma lei apenas. Nós temos que substituir dois sentimentos apenas, o orgulho e a humildade. Não é tão difícil. Veja que as coisas divinas são até muito simples. Nós complicamos muito, mas as coisas divinas são simples. Todos os problemas relativos às aflições que vão assim nos perturbando, transtornando a nossa vida, existência a existência, tem como causa apenas o egoísmo e o orgulho. Isso é considerado o mal. E o mal não é um defeito de criação, é apenas um estado temporário de ignorância do bem. É essa maneira como os bons espíritos nos encaram. Veja que quando Jesus, no momento final da sua despedida, ele ainda nos justifica diante de Deus: perdoai, eles não sabem o que fazem. O problema todo do espírito é que ele ainda não sabe a importância do bem pela sua ignorância. Então o mal é exatamente a ignorância do bem. E é isso que Jesus vem trazendo através das obras da codificação, nas vozes de todos os espíritos que participam do trabalho. Veja que ainda continua, o trabalho continua. Nós tivemos as obras básicas iniciais e depois todas as que se seguiram, favorecendo o quê? Ampliando as explicações para que nós pudéssemos compreender melhor. E é Jesus que alerta em uma dessas mensagens aqui no nosso texto do Evangelho, acerca da importância da instrução. Por isso, nenhum espírita deve se considerar liberto do dever de estudar a sua doutrina. Não existe espiritismo para as pessoas sem a participação sua no estudo.
Nós não podemos transferir a responsabilidade do nosso estudo para os expositores, para os dirigentes, para os médiuns que participam mais ativamente nas reuniões, não. A cota de estudo individual tem que ser cumprida sim, porque é a partir da instrução que nós vamos nos libertando da ignorância e depois a necessidade de viver aquilo que já se sabe. É o saber e o fazer. Sem dúvida nenhuma, o Espiritismo realiza, veja, ele vem cumprir a promessa que Jesus fez. Nós podemos dizer naquele momento que ele profetizou o seu retorno? Não, ele afirmou. O conhecimento das coisas é a filosofia e a ciência dentro da codificação espírita. Este conhecimento leva o homem à religião, que é a prática, é o saber e o fazer. São os probleminhas, são os exercícios que o homem vai desenvolver para que ele possa progredir. Quem sabe o que é Deus? Porque através da filosofia vai aprendendo, vai estudando a definição. Veja, tudo aquilo, por exemplo, que o capítulo 1 do Livro dos Espíritos nos traz, é a melhor definição que a humanidade terrestre tem acerca de Deus. Quem sabe o que é Deus? Quem sabe de onde veio, para onde vai, o que está fazendo nesse momento aqui no planeta Terra? Veja, esse sabe exatamente o como e quando deve seguir o seu caminho. A doutrina espírita consola através da instrução, libertando o indivíduo da ignorância. Traz a esperança. Esperança é uma palavra tão bonita. E não é tão bonita, é um sentimento tão importante. Porque quando o indivíduo perde a esperança, a situação é muito triste. A esperança vai se transformar, vai levar a pessoa à fé, que é a certeza. Paulo define a fé na primeira epístola aos Hebreus como a certeza das coisas que estão por vir. E a fé é definida na abertura do Evangelho, que é o aspecto religioso da doutrina espírita. A fé, ela tem que ser inabalável, sendo o quê? Uma conquista do conhecimento, para que ela possa encarar a razão face a face em qualquer época. Quem tem esse tesouro? Eu não sei se a maioria de nós, e nisso eu me incluo também, porque de vez em quando vai se desenvolvendo um automatismo na vida de todos nós. Por exemplo, há já uns 15 anos, eu não sei quantas vezes eu já repeti essa lição, o Cristo Consolador. E parece que vai se formando um automatismo. Será que a maioria de nós, quando pega uma dessas obras, se sente tendo um tesouro nas mãos? Ou a maioria de nós se sente tendo um tesouro com um talão de cheque, que a conta esteja boa no banco, sem o saldo está bom, o talão de cheque também não é tesouro, né? Ou será que nós damos mais valor para um talão de cheque? Ou de repente, sentir-se tomando de um livro espírita como um tesouro pelas soluções que ele pode nos trazer? Esse automatismo é muito ruim se ele começar a acontecer. Então é importante que cada vez que nós vamos estudar uma lição, que nós vamos rever, que dentro de nós se levante esse ideal, esse ideal só existe se o conhecimento existir. Porque a alma, o espírito que consegue compreender, não o objeto, o livro, mas aquilo que vem ali colocado, a filosofia que é oferecida ali, as ideias que são transmitidas, quem consegue alcançar esse tesouro pode até continuar a ser uma pessoa atribulada, em meio a muitos deveres, a muito trabalho, possivelmente até a sofrimentos, mas tem um detalhezinho. Quem compreende que essa filosofia que nós conhecemos como Espiritismo é um tesouro, poderá ser atribulado, mas não perturbado. Poderá, muitas vezes, estar cansado pelo trabalho estafante, mas não vai ser revoltado. Nem o sofrimento, nem o trabalho, nem as dificuldades vão tornar esse indivíduo perturbado, revoltado, sem fé,
e principalmente sem esperança. Porque nós sabemos exatamente o que estamos fazendo aqui. Tenhamos a certeza que ainda é um número muito pequeno de pessoas na humanidade terrestre no momento que sabe exatamente o que são, de onde vieram, para onde vão e o que é Deus. Com a precisão que às vezes até qualquer criança das classes aí de primário 2 e intermediário na evangelização já sabem. Então este tesouro está ao alcance daquele que o queira encontrar. E não vai, é claro, evidentemente, resolver os nossos problemas materiais, mas vai nos auxiliar a vencer as nossas dificuldades de espírito, as nossas dificuldades morais. Nós estamos aí há 1997 anos do advento do Espiritismo. Nós temos agora 140 anos de codificação, tá certo? Sempre preciso me corrigir. 140 anos, hoje eu acertei. A proposta interior da doutrina espírita para cada um de nós é a mudança de um hábito antigo. 2 coisinhas só, 2 sentimentos só. Imagine que fosse uma lista de 10. 2 apenas, o orgulho e o egoísmo. Que veja, no ser inferior, no homem, ainda no espírito imperfeito, fazem parte da sua natureza, porque é um prolongamento dos atos instintivos. Na natureza, nos seres mais simples, é a lei de conservação, é pensar nele, defender-se, cuidar de si em primeiro lugar, que depois se reflete no amar-se e que mais tarde nós vamos estender no amor ao próximo. Então esse ímpeto de, em primeiro lugar, considerar a nossa pessoa em primeiro lugar, que aqui é uma imperfeição, durante algum tempo é natural, só que o espírito tem que se esforçar por vencer essa situação de primitivismo. A proposta interior é a proposta de educação para com o próximo. Sim, a caridade em suas expressões verdadeiras, que é a indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos e o perdão das ofensas. E para com o espiritismo, veja qual é a sugestão da doutrina espírita, endereçada a cada um de nós com relação à própria doutrina. Aí nós vamos nos lembrar um pouquinho na mensagem daquele espírito do nosso estudo anterior, François Nicolas Madeleine, que ele fala a respeito da contribuição que individualmente cada um pode dar à doutrina espírita, que tanto tem contribuído para a nossa regeneração. Porque quando o indivíduo se descobre espírito, todo o seu ponto de vista se modifica totalmente. Os conceitos, os valores materiais que até então eram muito importantes, têm que ser modificados. Ele passa a ser um cidadão do universo, não mais restrito ao berço e o túmulo e se sentindo limitado aqui ao planeta Terra. Nós passamos a assumir tanto, veja, nas qualidades, nos méritos, quanto na responsabilidade, a nossa situação de cidadão do universo. E o que François Nicolas Madeleine sugere é que as pessoas, veja, que cada um possa contribuir na divulgação dessa mensagem. Se essa mensagem tem contribuído para a nossa regeneração, por que não levá-la adiante? Evidentemente que com o nosso esforço. E ainda Emmanuel também, que posteriormente viria a integrar as fileiras dos divulgadores da doutrina espírita, agora através da mediunidade também. Emmanuel que diz o seguinte, que a maior caridade que se faz para a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, quando alguém nos perguntar, mas eu gostaria de conhecer a doutrina espírita, o que é que eu leio? Que ninguém tenha dúvida. Qual foi o primeiro livro que foi organizado pelos espíritos? É o Livro dos Espíritos. Então, se alguém quer conhecer a filosofia, o pensamento espírita, é o Livro dos Espíritos que nós vamos oferecer em primeiro lugar. Talvez nós ainda não tenhamos prestado atenção que a promessa que Jesus fez aos seus discípulos e à humanidade de retorno teve o seu início nas 1019 respostas que estão ali no Livro dos Espíritos. É Ele que retorna
em Espírito e Verdade, ainda usando o pseudônimo de Espírito de Verdade, através do Santo Espírito, que é a mediunidade, nas vozes de todos os espíritos, de todos os médiuns que participaram mais diretamente da codificação, que ainda continuam participando, e vem nos ensinar todas as coisas e nos fazer recordar tudo aquilo que ele havia dito, como outrora, em uma das mensagens aqui do Evangelho, o fez aos transviados filhos de Israel, novamente a verdade dissipando as trevas da ignorância. Para os cristãos dos primeiros tempos, na sequência da difusão da mensagem, a maioria deles encontrou um terreno muito difícil de ser trabalhado. E nós nos habituamos, vendo os depoimentos da história, os romances de época, os trabalhos que se faz de remontar os acontecimentos daquela época. Nos romances, veja que os espíritos têm ditado, e nós nos habituamos a um respeito, a um reconhecimento. Quanta gente eu já ouvi dizer o seguinte: mas eu não posso assistir aqueles filmes que retratam aquela época da perseguição dos cristãos, que eu fico todo arrepiado. Eu acho engraçado esse pessoal que quando sente a presença de Deus, fica todo arrepiado, né? Então eu me arrepio, eu fico assim constrangido, eu passo mal. Acho que eu fiz parte daquela época. Não sei. Muita gente esteve lá presente, muitos sendo apedrejados, outros jogando pedras, tudo bem. Mas aquele início foi difícil. A proposta de divulgador, a proposta de mudança, na maioria dos casos, teve que ser assim oficializada através de sacrifícios até da própria vida. Muitos deles tiveram que passar por sacrifícios extremos, enfrentar os leões na arena, a descrença social, a separação da família, renunciando muitos deles à própria identidade, para que hoje nós, comodamente, pudéssemos estar aqui, com o ventiladorzinho ligado, a aguinha gelada, confortavelmente instalado até nas cadeiras, até às vezes naquele soninho assim, dado o conforto que se tem. Para que nós hoje pudéssemos estar aqui, muitos, a maioria, doou a vida, sacrificou-se, foi o holocausto que se exigiu para a divulgação da ideia, o próprio Jesus. Jesus poderia ter vivido muito mais, ele não estava ligado a um plano de lei de causa e efeito, mas a nossa ignorância não permitiu que ele falasse mais do que 3 ou 4 anos. Na atualidade, o jugo leve, relativamente suave, pode ser aplicado, considerando-se que hoje, muitas vezes pelo desconhecimento, dizer-se espírita, às vezes até confere um certo assim, é interessante, você se faz notado quando diz que é espírita, as pessoas acham que você é diferente em alguma coisa, dá até ibope, só que não é disso que nós estamos tratando. O que Jesus hoje pede aos novos, aos continuadores, veja, ao divulgador da atualidade, não vou dizer apóstolo, mas o divulgador da atualidade, são 2 frases que fazem parte aqui no texto do Evangelho. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Jesus vem agora como Espírito de Verdade, através do Espírito Santo, que é a mediunidade, mas falando as mesmas coisas. A solicitação de estudo e de trabalho, é o saber e o viver, são as chaves da renovação. Para que no nosso retorno, não fiquemos novamente, talvez diante de uma balança, olhando assim, entre o saber e o fazer. É importante que se saiba, é fundamental a instrução, mas é importantíssimo que se viva. Só que nós não podemos viver aquilo que não sabemos. Então é o amor como vivência daquilo que os Espíritos têm nos oferecido dentro da filosofia espírita, que sem dúvida nenhuma é o cristianismo redivivo, como afirma Emmanuel. E Maria Dolores nos vai dizendo o seguinte: a campanha continua, a caridade em trabalho, o pão, o teto, o agasalho e a frase de luz a expor.
Os mensageiros da bênção retornam do céu em bando, a cada um convidando para a seara do amor. Em nossos campos de ação, nos mais estranhos caminhos, ciladas, pedras e espinhos, são entraves como são. Vêm as tarefas do auxílio, qualquer peça de consumo, serve aos que avançam sem rumo, calcando as urzes do chão. Em outras faixas de vida, eis que a treva se condensa, nos enganos da descrença que só desditas produz. Fala o verbo que alimente, o amor que jamais se cansa, planta consolo e esperança, espalha bondade e luz. Ouvida nódoas e chagas, se a provação te aguilhoa, trabalha, serve e perdoa, guarda a fé que te mantém. Se algo te fere, silêncio, deixa o mal na sombra externa. Deus sabe como governa a força viva do bem.